Olá, pessoal. Eu sou a Tainara Pereira, sou capelã, faço parte da capelania escolar em Luiz Eduardo Magalhães e hoje eu vim aqui para a gente ter um bate-papo muito interessante. Tenho certeza que vai agregar muitos valores, tenho certeza que vai te fazer vislumbrar a sua vida de um ângulo diferente. Mas, antes que a gente comece, se você quer ir no banheiro, se você quer beber água, dá pausa nesse vídeo e vai lá. Se não, você espera até o vídeo acabar, tá certo? Tenho certeza que vai ser um encontro muito interessante, vai ser um bate-papo muito interessante, então fica comigo. Bom, e o que a gente vai aprender hoje? Como vocês estão vendo aí, nós vamos aprender, vamos conhecer os documentos de identificação. A gente possui documentos, né? Quando a gente nasce, existe um documento emitido, mas por quê? Qual o motivo de ter esses documentos? Para que eles servem, né? Então, a gente vai descobrir sobre os nossos documentos de identificação. Vamos valorizar a nossa própria história. Às vezes a gente tem essa dificuldade de valorizar na nossa própria história. Às vezes a gente pensa, nossa, como seria a minha vida se ela fosse de tal forma? Ou se ela fosse parecida com a de fulano ou de cicrano. Mas hoje nós vamos aprender a valorizar a nossa própria história. Essa história que é única e que é só nossa. Vamos aprender a importância do autoconhecimento. Você já parou para pensar sobre isso? Como você se vê, como você se enxerga, quais são as características, quais são os aspectos que te definem? Além da aparência, além dos seus gostos, o que é que te define? Quem é você de verdade? Já parou para pensar sobre isso? Nossa, Tainara, que coisa difícil, hein? Mas fique tranquilo, vai ser muito legal a gente fazer essa descoberta. E também vamos aprender a ver além da aparência. Né? Às vezes a gente valoriza tanto que nós somos por fora e deixamos de valorizar quem nós realmente somos, a nossa essência. E hoje nós vamos aprender a nos valorizar além da aparência. Isso aqui é só uma carcassinha, isso daqui é muito pouco em relação ao que você pode ser, em relação ao que eu posso ser. Então hoje nós vamos valorizar e vamos aprender sobre esses aspectos. Assim, a gente vai conhecer os documentos citados lá no início. O primeiro deles é o Registro Geral, mais conhecido como RG, que é um documento nacional de identificação, válido em todo o território nacional. Ele contém uma foto, a nossa digital, o nosso nome completo, a nossa filiação, que é de quem nós somos filhos, e alguns também constam o nosso número de CPF, que é o cadastro de pessoa física. Ele é um registro mantido pela Receita Federal. É a partir dele que eu consigo prestar contas. Nele eu tenho a oportunidade de declarar o meu imposto de renda. E aqueles pais que possuem filhos de até 12 anos, é necessário que essas crianças também tenham um número de CPF para que eles possam estar presentes na declaração de imposto de renda. E se você quer entrar em uma universidade, abrir conta em um banco, prestar um concurso público, também é necessário que você tenha CPF. Assim também, para solicitar um cartão de crédito, fazer compras, você precisa manter esse registro. Outro documento muito conhecido é o título de eleitor, que é um documento necessário para votar. Você pode emiti-lo a partir dos 16 anos e a partir daí você pode exercer a sua cidadania de forma mais eficaz, votando naquele candidato que você acredita que vai te representar no parlamento. E eu trouxe para vocês uma curiosidade, uma não, duas curiosidades sobre esta questão da documentação. Hoje, a nossa certidão de nascimento, ela possui o número de CPF na emissão. Como que funciona? Quando a criança nasce, quando se detecta um ser vivo que nasceu, dentro da maternidade mesmo, é emitido um documento no qual os pais levam até o cartório e ali vai haver a emissão de certidão de nascimento, que é o nosso primeiro documento, né? A partir deste que todos os outros virão. E a obrigatoriedade é que tenha o número de CPF assim que emitir. Outros documentos, como certidão de óbito e certidão de casamento, também possuem essa opção de se adicionar o CPF. E algo que foi aprovado muito recentemente,
que é a questão do documento único, onde há a possibilidade de ter todos os números de documentação em apenas um. Ou seja, o número do meu RG, do meu CPF, do meu título de eleitor, da minha CNH, né, todas as informações necessárias dos documentos que eu possuo estarão em apenas um. Bom, agora que a gente já aprendeu sobre os nossos documentos de identificação, a gente já entende para o que cada um deles serve, para que a gente possa adentrar nessa questão do autoconhecimento, de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso, sobre o interior. É importante e é interessante que a gente venha aqui dizer e aprender sobre o que é identidade. Essas características que me definem. Mas o dicionário diz o seguinte: identidade, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, identidade é o seguinte: é um conjunto de características. Por que um conjunto, Tainara? Porque às vezes nós podemos ter características parecidas. O meu cabelo é um cabelo cacheado. Talvez o seu cabelo também seja. Eu tenho um tom de pele negro, talvez você também tenha esse tom de pele, mas o conjunto das características nos faz ser uma pessoa individual, assim também como possuem pessoas que têm características diferentes da minha, não só uma pessoa, mas várias, mas isso não quer dizer que elas sejam iguais. As características no conjunto todo da obra faz com que eles sejam indivíduos. É isso que nos faz ser diferentes um do outro. O conjunto do que nós somos é diferente, certo? E aqui a gente tem uma frase de Mateus da Silva, na qual ele diz: a vida é uma busca pela identidade. E aí você me pergunta, por que, Tainara? Porque eu passo a vida inteira procurando uma identidade. Não é que você não tenha ela definida ou você não entenda quem você é, mas é porque a partir dos anos que vão se passando, o tempo que vai se passando, as nossas ideias sobre algum assunto, sobre algo que a gente acredita ser relevante, aos poucos ela vai mudando. A gente vai ampliando a nossa visão, ampliando o nosso entendimento e a partir daí a gente vai buscando características que falam mais a nossa identidade. Então, por isso que a vida é uma busca pela identidade. Mas para que isso aconteça, essa busca para aperfeiçoar essa sua identidade, você precisa começar agora a entender quem você é. Você precisa agora entender quais são as características que dizem quem você é. Não apenas as características exteriores, mas também interior, tá bom? Agora que a gente descobriu, agora que a gente entendeu o que é a identidade, que é o conjunto de características que nos faz ser um indivíduo diferente do outro, a gente precisa entender pontos importantes para a descoberta da mesma, para a descoberta da nossa identidade. E o primeiro ponto é esse: sua família, sua história são únicas. Talvez você encontre pessoas que passaram pela mesma situação que você. Talvez tenham componentes na família super parecidos com componentes que tem na sua. Mas eu quero te falar, são diferentes e são únicos. As situações que acontecem com o outro, mesmo parecida com o que aconteceu com você, não são iguais. O momento em que aconteceu, a situação em qual eles estavam envolvidos e como aquele momento influencia a cada pessoa é diferente. Então tenha isso em mente. Sua família e sua história são únicas. Comece hoje a valorizar isso. Por mais que você tenha passado por situações difíceis, por situações que você tenha julgado que poderiam ter sido diferentes, é essa história, é esse berço familiar que influencia em quem você vai ser. E isso quer dizer se você vai seguir o mesmo curso ou se você vai escolher um curso diferente desse. Entende? Então comece a valorizar a sua história e o seu berço, porque é a partir dela que você começa a conhecer a sua identidade,
tá? E isso nos leva ao segundo ponto, que é conhecer a si mesmo e ser autor da própria história. Eu só consigo me conhecer quando eu lembro que eu tenho uma filiação, que são os meus pais. A partir deles foi que eu vim, que eu fui gerado. É a partir deles que a minha vida foi influenciada de forma biológica e também de forma sociocultural, certo? De forma biológica como? Com meu DNA, com minhas características físicas, né? É a junção do DNA da minha mãe e do meu pai que me faz ter essa identidade biológica. E essa identidade sociocultural é a partir da minha criação que eu consigo definir o que é cultura para mim, o que não é, o que eu acho interessante na sociedade e o que eu não acho interessante. O meu comportamento na sociedade está extremamente ligado com o meu berço, né? Com o meu berço familiar, com a minha história de vida. Então, quando você conhece a si mesmo, entende essas características, você começa a ser autor da sua própria história. Entendeu como que funciona isso? Quando você se conhece, você entende o seu berço, entende a sua história e você entende também o que fala no seu interior, você começa a ponderar. Isso realmente é interessante ou isso realmente é o correto? Então, a partir daí você começa a entender o que de fato fala ao seu interior, o que de fato se comunica melhor com quem você é, a sua identidade interior, e aí você começa a ser autor da sua própria história. Você começa ali a trabalhar a sua própria história de vida, certo? E o terceiro ponto nos leva a amar a si mesmo. Para que eu possa amar o outro, para que eu possa passar lições de vida ao outro, é necessário que eu me conheça e que eu me ame. É impossível amar o outro se eu não me amar. E quando eu estou nesse processo de autoconhecimento, a gente acaba querendo levar o outro também a ter esse processo. Isso só acontece quando a gente se ama, valoriza a nossa própria história, valoriza o nosso berço, valoriza as características não só exteriores, mas também características interiores, certo? E aqui tem uma frase de um cara assim, extraordinário, né? Um psicólogo que a gente tem o prazer de ler livros, que é Augusto Cury, que tenho certeza que vocês já ouviram falar. E ele diz que ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história e agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ou seja, por mais que você tenha passado por situações difíceis, por mais que você tenha passado por problemas, você vai deixar que eles definam quem você é? Não, você vai ser autor da sua própria história. Você vai escolher um caminho diferente, um percurso diferente. Vai fazer daquele problema um motivo de gratidão. Vai fazer daquele problema um motivo para ser um aprendizado. E todos os dias será grato porque aprendeu e porque tem a oportunidade pela manhã de fazer algo novo, de fazer sua história. E depois da gente analisar aqueles 3 pontos de como definir a nossa identidade, como compreender como é a nossa identidade, mesmo assim podem ocorrer crises. Ocorre nos momentos em que não conseguimos identificar quem de fato nós somos. Às vezes a gente pode passar por situações tão devastadoras, por momentos tão tristes que nos provam tanto, que a gente começa a se questionar. Será que aquilo que eu acredito ser certo? Será que naquilo que eu coloquei as minhas esperanças realmente era o correto? Era o que eu deveria ter feito? Então você começa a se questionar. Aí há uma crise de identidade. Ou no período da adolescência, que ocorre por volta dos 12 anos, que é quando você está saindo da infância e está entrando na adolescência. E aí você faz questionamentos que eu fiz. Eu confesso para você que eu fiz quando eu tinha essa idade. E eu tenho certeza que você fez também. A gente começa a falar, às vezes nem questionar, mas realmente a afirmar. Ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. Ninguém me quer aqui. A gente começa a passar por essas crises, mesmo a nossa família estando ali. Então, quando você tem em mente a valorização da sua história, a valorização do seu berço familiar, você consegue passar por essas crises de forma tranquila.
Então, tenha em mente, quando as crises vierem, comece a se questionar. Eu conheço a minha história, conheço a mim mesmo e sei que estou no caminho certo. Assim eu trouxe para vocês uma história real. História de alguém que teve o seu caráter provado, que teve a sua história de vida provada, mas que decidiu se agarrar àquilo que acreditava ser o certo. E a história dessa pessoa está presente no livro mais lido do mundo. Sabe qual é? Eu acredito que você saiba. Isso mesmo, a Bíblia. Então, eu vou contar essa história bem rapidinho para que vocês possam entender. Mas para isso, é necessário a gente voltar um pouquinho na história. Esté era uma judia. Todo o seu povo havia sido levado em cativeiro para um outro local. Então, eles foram feitos escravos nesse local para onde foram. Depois de um certo tempo, outras pessoas invadiram esse local onde ela estava escrava. E aqueles que eram seu patrão se tornaram escravos também. Olha que loucura. Então, os judeus se tornaram escravos dos escravos. Imagina como esse povo era olhado com indiferença, era um tratado mal. Mas Esté não se deixava se abalar por isso. Esté foi criada por um tio, ela era órfã. Foi criada por um tio e ele ensinou todos os princípios judeus para ela. Certo dia, houve uma forma de concurso, certo? A moça mais bonita o rei escolheria para ser a rainha. E depois de um ano de embelezamento, Esther foi escolhida como rainha. Passou-se vários dias até que um rapaz que trabalhava para o rei, se chamava Amã, ficou muito furioso porque o primo de Esther, Mardoqueu ele se chamava, era um judeu que seguia todas as ordens dos judeus. E aí ele não quis se ajoelhar perante a ele, não quis se ajoelhar perante outra pessoa que não fosse a Deus. E ele ficou muito furioso com Mardoqueu e colocou um decreto aonde todos os judeus iriam morrer. Então Mardoqueu foi e mandou um recado para Esther. Ela era judia, apesar de ser rainha, ela era judia. E ela ficou com muito medo. Como que ela iria entrar na presença do rei sem ser chamada? Se alguém fizesse isso e o rei não mostrasse o seu cedro, essa pessoa estaria eliminada para sempre, também iria morrer. Mas então Mardoqueu ficou muito furioso. Falou com ela, olha, não é porque você é rainha que você pensa que você também vai se safar dessa história. E ela por muito refletiu, pensou sobre isso, pensou sobre todas as coisas que o seu tio já havia falado com ela, sobre as histórias que Deus já tinha feito na vida dos judeus, tantas coisas maravilhosas que Deus já tinha feito. Então ela fez o seguinte, ela mandou com que o seu tio e todo o povo judeu fizesse um jejum de 3 dias, porque ela e as suas servas também iriam jejuar. Após esse período, ela iria falar com o rei. E foi isso que Esther fez. Após os 3 dias de jejum, Esther tomou coragem, acreditou que, se fosse para acontecer algo com ela, que então acontecesse, mas ela iria fazer o que ela acreditava ser certo. Então Esther foi e entrou na presença do rei. O rei estendeu seu cetro e ela pôde falar ao rei e intervir pelo seu povo. E sabe o que aconteceu? Mardoqueu foi honrado porque um dia havia defendido o rei. Então, o que eu quero dizer para você com essa história? Esther passou por um momento de dificuldade, um momento muito difícil, na qual a sua própria vida estava em jogo. Mas para que ela pudesse defender aquilo que ela acreditava correto, para que ela pudesse defender a sua história, defender o seu povo e a sua identidade, Esther colocou todas as dificuldades do lado e decidiu fazer o que é certo. E aqui há uma referência que diz, quem sabe se não foi para um momento como
este que você chegou à posição de rainha. Ali Esther descobriu que tudo o que aconteceu na vida dela era para um propósito especial, assim como também na sua vida. Tudo há um propósito, nada acontece por acaso. E Esther resolveu colocar sua identidade em prática, tudo que ela aprendeu em prática e conseguiu salvar toda uma nação, porque acreditava no que foi ensinado, porque acreditava em quem ela era. E algo que eu quero deixar para você hoje é esta palavra, que está em Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Tenha isso em mente. Valorize a sua história, valorize quem você é, valorize a sua família, aquilo que te influenciou a ser quem você é. Não deixe que os problemas definem quem você seja. Seja hoje o autor da sua própria história. Seja forte, seja corajoso. Não fique desanimado de forma alguma. Porque aquele que te conhece bem, aquele que te formou, ele está com você e estará com você todos os dias por onde você for. Então, acredite na sua história, acredite na sua identidade. E, né, para não deixar apenas nas minhas palavras, para que vocês também possam colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje, me conta aí. Foi interessante, hein? A gente descobriu sobre os documentos, a gente descobriu sobre autoconhecimento, ser autor da própria história, conhecemos a história de uma rainha fantástica, que coisa mais maravilhosa. E tudo isso acontece por quê? Porque nós conhecemos a nós mesmos, a nossa identidade. Então, para que você possa, então, exercitar esse autoconhecimento, eu tenho uma atividade que vai ser uma atividade para que você possa desenvolver isso aonde quer que você esteja. Então, se você está disposto a mergulhar na sua própria história, sugiro que siga esses 4 passos. Vamos lá? O primeiro é: resgate suas memórias mais marcantes. Sabe aquelas memórias que te fazem sempre refletir, aquelas que sempre estão ali presentes na sua mente, tanto boas quanto não tão boas também. Resgate essas memórias da sua infância, memórias recentes, de situações que você passou que você acredita ser marcante. Fale sobre suas memórias. Às vezes, se você não se lembra tão bem o que realmente aconteceu naquele momento, converse com alguém que estava presente. Converse com sua mãe, com seu pai, com sua família, sobre momentos que você viveu na infância, sobre momentos que você viveu enquanto estava na escola, que você acha interessante. Procure fatores que se repetem nas suas histórias. Quando você fala sobre essas histórias, ou essas histórias marcantes que vêm à sua mente, eu tenho certeza que elas acabam tendo um padrão, sabia? Você provavelmente, quando está feliz, age de uma forma, quando está triste, age de outra forma, e elas acabam se repetindo. Comece a observar quais são os fatores que se repetem nas suas histórias. E quarto, avalie como essas repetições ajudam a entender quem você é. Comece a observar todas as vezes que eu estou feliz, eu tenho essa atitude, então eu gosto disso. Ou quando estou triste, foi porque tal coisa aconteceu e eu acabo me comportando de tal forma. Então, é dessa forma que eu lido com a tristeza, com a solidão. E aí você para pensar, será que essa forma como eu estou lidando com essas situações são boas ou não? Eu tenho como mudar? Tem como ser diferente? Tem como eu agir de uma forma diferente? E aí que você começa a ser o autor da própria história, se conhecendo, entendendo como você se comporta nessas situações. Então, resgate suas memórias mais marcantes, fale sobre suas memórias, procure os fatores que se repetem e avalie como essas repetições ajudam a entender quem você é. Espero que com esse exercício você possa se conhecer ainda melhor, possa se amar, amar a sua história, amar a sua família e se conhecer a cada dia mais, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Esse é o resultado do nosso teste sobre resiliência.
Espero que você tenha conseguido uma boa pontuação. Caso isso não tenha acontecido, é o momento de você refletir sobre o que ainda precisa melhorar para continuar cada dia mais sendo resiliente.